Muito bem, então. Repetindo, eu me chamo Arthur, eu estudo desde mais jovem ainda, né? Porque acho que eu ainda sou um pouco jovem, na Sociedade Espírita Allan Kardec, em Capão da Canoa, e é um prazer retornar a essa casa que sempre me acolheu, sempre tratou muito bem a juventude, né? E é bom ver essa casa assim tão cheia, tão repleta de alegria, de espíritos dedicados e estudiosos, alguns ainda curtindo o veraneio, imagino, né? Mas então o Cristo Consolador, e assim, pelo tempo que eu tenho, pelo menos de trabalhador no Centro Espírita, eu vejo que a maior parte das pessoas, quando chegam a uma palestra doutrinária, buscam os grupos de estudos, buscam um atendimento, um apoio fraterno, as pessoas chegam à doutrina espírita, na sua maioria, por causa da dor. Por causa de algum sofrimento, por causa de algum sentimento que não está bem resolvido, por causa de dúvidas, de questionamentos que não foram esclarecidos, talvez, em outras doutrinas. E o que o Evangelho nos revela, assim, especialmente neste capítulo, é que a doutrina espírita ela é essencialmente uma consolação para todos nós que, imperfeitos como somos, ainda temos as nossas dificuldades de lidarmos com algumas situações. Mas ela faz isso através do nosso próprio esforço, do nosso próprio esclarecimento, do nosso próprio entendimento. Assim? Me avise se não estiver bom, tá? Verdade. Pois então, quando nós abrimos o Evangelho, lá no capítulo 6, e vemos o Cristo Consolador, nós voltamos algumas páginas, observando o método de Kardec, de compilar toda a informação adquirida através dos Espíritos. Nós vemos que Kardec sempre coloca por camadas o seu conhecimento. É um conhecimento sobreposto por outra camada, por outra camada e por outra camada. E não é por acaso que antes do Cristo Consolador, ele nos apresenta o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Quer dizer, feliz daquele que passa por aflições. Bem-aventurado aquele que hoje está aflito. E sem a doutrina espírita, nos fica um pouco difícil compreender como alguém pode ser feliz se está sofrendo. Como pode alguém ser ditoso em meio ao sofrimento? E o que Kardec, com poucas linhas, nos traz é que há um princípio básico da doutrina espírita, que talvez seja um dos mais importantes, que é a reencarnação. E ela essencialmente vai nos dizer que, além deste corpo material, além da experiência carnal que estamos vivendo hoje, nós somos um ser que tem uma vida futura e que às vezes nós nos esquecemos, tem uma vida regressa também. Então todo o entendimento das aflições, da consolação, das vicissitudes, elas acabam se transformando com a doutrina espírita. Porque a partir do momento que nós observamos a nossa vida, não do ponto de vista atual, mas do ponto de vista de um ser imortal, de um espírito independente da matéria, é como se nós estivéssemos andando numa estrada. E o que nós conseguimos enxergar é apenas alguns poucos metros à nossa frente. Nós estamos nessa estrada e nós não fazemos ideia
se existe um obstáculo a alguns quilômetros, se existe uma barreira a alguns quilômetros, se o caminho está tranquilo. Mas a partir do momento que observamos a nossa vida, essa nossa estrada do ponto de vista espiritual, é como se nós nos transportássemos para cima de uma montanha. E aí nós enxergamos todo o caminho, toda a estrada. O ponto de partida, o meio, os desvios, os obstáculos, e enxergamos o fim, o nosso destino. Porquanto cada existência na matéria é um pedacinho dessa estrada. E cada caminho, cada curva que a gente fez lá atrás, vai nos levar para um caminho diferente. Mas a gente não sabe o que tem lá na frente, se estamos observando somente do ponto de vista de quem está no caminho. Então Kardec nos diz assim: todos os sofrimentos, e ele lista misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Porquanto, se a nossa crença é que após essa vida nada existe, qual é o sentido dos sofrimentos? Como Deus pode ser justo se alguns nascem na mais plena felicidade e outros em meio a misérias? Se a vida termina, se a minha existência termina após o meu corpo material parar de funcionar, de que adianta perdoar? De que adianta me esforçar para ser bem visto, para ser querido, para ser amigável àqueles que não são amigáveis a mim? De que adianta? Por isso a reencarnação, ela vem mudar a nossa forma de enxergar todas aquelas pequenas situações da vida. Porque Allan Kardec diz: não existe dor, não existe sofrimento que não tenha uma justificativa quando observada do ponto de vista do ser imortal. E a justiça de Deus, que para alguns deu tantos e para outros parece que não está nem observando, cabe lembrar primeiramente: os Espíritos nos orientam, Deus é bom, é justo, é inteligência suprema, pois um ser bom, justo e soberanamente inteligente não pode agir por capricho. Não pode haver favoritismos. Não há prediletos, não há abençoados, não há amaldiçoados. Porque esse Deus é justo e é justo para todos. Então a consolação da doutrina espírita começa no momento que nós nos damos conta que nós estamos no controle de absolutamente tudo. Nós estamos no controle de como a nossa vida será daqui 5, daqui 10, daqui 50 anos, daqui 1000 anos. Nós temos controle
de toda a felicidade, mas também de toda a tristeza que nós podemos ter. E esse controle está nas nossas próprias ações, nos caminhos que nós escolhemos, nessa estradinha que nós estamos. Evidentemente que o caminho que nós estamos trilhando hoje foi escolhido por nós mesmos lá atrás. Essa é a definição, é o novo entendimento que a doutrina espírita traz. E por que ela consola? Porque quando nós entendemos esses pequenos conceitos, nós vamos transformando as dores e as aflições em coisas mais suportáveis. Nós enxergamos como partes de um todo que não vão durar para sempre. Porque uma doença que pode demorar 2 a 3 anos para curar, significa o que para um ser imortal? É o mesmo que perguntar quanto significa 1 segundo no seu dia. Um exemplo é nessa nossa existência na qual nós temos recordação, lembrar daquelas aflições, daquelas angústias, daqueles medos que nós tínhamos lá atrás. E hoje muitos já estão superados. Quando a gente olha para trás, não parece que hoje nós somos muito mais fortes? Nós somos muito mais capazes de passarmos por aquilo de novo? É claro que nós nunca queremos. Mas tudo isso nos fortalece. Então, quando nós falamos de sofrimentos, de dores, não são coisas que Deus nos deu. Deus não poderia presentear ninguém com dor. Deus não poderia presentear ninguém com angústia. O que Deus faz é nos colocar no caminho das nossas próprias ações. Por vezes, o caminho se torna um pouco doloroso. Mas aí vem a pergunta: qual remédio é sempre doce? Qual? É o que Haroldo vai nos dizer algumas vezes, que cada defeitinho nosso, cada dificuldade que nós temos, seja de lidar com o próximo, de aceitar uma diferença, às vezes a dificuldade de lidarmos com nós mesmos, com os nossos medos, com os nossos anseios, é como se cada uma dessas coisas fosse uma pedrinha dentro do nosso coração. E aí, quanto mais defeitos, mais imperfeições, mais enrijecido é o nosso sentimento. Então, aquela dorzinha que vem pontualmente, ela é uma broquinha. Que se a gente souber trabalhar com ela, vai lá cavar e destruir aquela pedrinha. Porque se o Arthur é extremamente impaciente em determinada situação, é só treinando a paciência que ele vai esperar. Se o Arthur tem dificuldade de lidar com um certo tipo de pessoa, dificuldade de lidar com certos sentimentos, é experimentando essas pessoas, experimentando esses sentimentos, que a gente vai lapidando o nosso coração.
Então, na verdade, não existem sofrimentos. Existe remédio. A gente aceita o remédio quando a gente entende que tomando ele a gente melhora. Por isso a consolação. Porque o papel da doutrina espírita, o papel de Jesus, é abrir os nossos olhos para as nossas próprias atitudes. Porque lá atrás, o que nós fizemos, o espírito que nós somos lá atrás, nós não podemos mais mudar. Mas o espírito que nós seremos daqui 5, 10, 15, 1000 anos, a gente começa hoje. E aí, em meio a tudo isso, ainda tem mais um ingredientezinho que vai nos mostrar o quanto Deus é generoso. Porque Deus não coloca ninguém sozinho nessa estrada. Atualmente nessa estrada tem mais ou menos uns 7 bilhões de habitantes juntos, né? E a gente vai se ajudando, a gente vai se instruindo. E lá na frente tem um puxando. Lá na frente tem alguém guiando. Tem alguém puxando a nossa viagem. E essa pessoa é Jesus. Porque Jesus, nas suas próprias palavras, Ele nos diz que se formos até Ele, que se formos ao seu encontro, seguindo os seus conceitos, Ele nos coloca no seu ombro, deixa a gente chorar, chorar e desabafar. Porque Ele nos dá esse amparo que falta para nós suportarmos essas dores. Porque saber que é necessário é uma coisa, suportá-las é muito mais difícil. Aí a bondade de Deus nos dá um irmãozinho desses. E quando nós vamos lendo o capítulo 6, o Cristo Consolador, a partir do item 5, se eu não me engano, nós nos deparamos com algumas cartas, alguns recadinhos, que eles parecem um manual. Na verdade são, né? Eles são um manual, assim, da boa conduta, de como suportar, de como vencer as dificuldades. Aconselho a todos, por favor. Aconselho e peço, por favor. Tirem um tempinho e vão lá no Evangelho, capítulo 6, e leiam essa carta. Eu peguei alguns trechinhos. E aí, nesses nossos últimos minutinhos, eu gostaria de compartilhar algumas coisas super interessantes que tem lá. Primeira coisa. Vim novamente lembrar e instruir que acima do homem reina a imutável verdade, o Deus bom. O que ele está dizendo? Que por mais que a gente se revolte, por mais que a gente se desespere, por mais que a gente pense que não vamos dar conta, tamanha a dificuldade, Ele está dizendo assim: acima de você existe Deus, que é bom e justo,
Deus não pode deixar ninguém sofrendo sozinho. Qual pai vê o filho sofrer e não faz o máximo para acolher? Imagina um pai perfeito. E diz, ele vem para que os homens, ajudando uns aos outros, possam se elevar mutuamente. E alerta, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. O que ele está dizendo? Está difícil. Tem solução, tem ajuda, tem todo o apoio necessário. E ele está pedindo apenas uma condição. Ama quem está do teu lado. Ajuda esse que está na mesma estrada que você. E que por mais que a gente não veja, certamente sofre dos mesmos medos, das mesmas angústias. Tem problema de lidar com os mesmos sentimentos. Então Jesus está lá na frente nos esperando. Vem até mim, mas ajuda o teu irmão a vir junto. Traz contigo. E a carta continua. Traz-nos a certeza da cura, mas pede que para isso elevemos a nossa resignação à altura das nossas provas. Que é o que nós comentamos, né? Entender, buscar entender o motivo das vicissitudes e como nós podemos usar ao nosso favor e não sucumbir a elas. E ele completa, olha que bonito. Trabalha, cultua o teu labor. O esforço das mãos fornece-lhe o pão do corpo. Ao passo que o trabalho espiritual liberta a alma das amarras do ócio e do egoísmo. Os vossos suores e misérias formam a riqueza da tua alma. É o exercício de pensar quando vemos esses espíritos tão evoluídos, que vez ou outra passam por nós, né? Que reencarnam na Terra para dar o exemplo, para auxiliar, para ajudar nessa caminhada. Provavelmente o maior exemplo aqui, um recente, pertinho de nós, é o de Chico. Certamente Chico não chegou onde está se lá atrás não tivesse superado, não tivesse enfrentado exatamente tudo aquilo que nós enfrentamos hoje. Porque não existe espírito superior, não existe anjo, não existe santo, seja a definição que for. Mas não existe ser puro que não tenha passado por dificuldade. Não há. Porque cada prova, cada superação, cada esforço que nós entregamos em nós mesmos, de nos transformarmos, de mudarmos as nossas atitudes em relação ao próximo, elas vão nos fortalecendo e vão nos elevando. Por isso que eles dizem, nós somos fruto do nosso próprio trabalho. Porque a consolação da doutrina espírita, ela não vem de graça.
A consolação vem porque numa quarta-feira a gente decidiu tirar meia horinha do nosso tempo para nos esclarecer um pouquinho. Porque a gente decidiu que vai ser um pouco mais amigável. Porque a gente decidiu que não vai mais olhar de cara feia quando alguém nos diz um não. Porque a gente decidiu que não vai se importar tanto com possíveis ofensas. Porque a gente entende que a ofensa não nos pertence. A ofensa é daquele que a proferiu. Então, quem é mais importante? Perdoar ou ser perdoado? E nós vamos construindo quem nós somos. Está aí o controle total da nossa felicidade futura. A felicidade pode começar amanhã. A partir do momento que eu aprendo a perdoar, que eu aprendo a relevar certas coisas, que eu aprendo a ser mais gentil e mais amigável, mesmo que não sejam comigo. Porque a felicidade não vai vir até nós. Nós vamos construí-la. Vá ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus e dos bons espíritos, pois que é trabalho gratificante deles consolá-lo. Mas é teu o dever de renovar-se. Ama, perdoa e purifica o teu coração. Porque tudo se resume a isso. Tudo se resume à nossa renovação. Absolutamente tudo. Ora a Deus e pede pela força para cumprir e suportar. O consolo vem muitas vezes de maneira extremamente sutil. Por isso é preciso muita sensibilidade para identificá-lo. Porque se tem um pai bondoso, se tem um irmão lá na frente para nos consolar, é porque a gente pode pedir esse auxílio. É como pedir ajuda a um amigo numa dificuldade. Mas é preciso também a renovação. É aquela história quando nós estamos com algum sintoma, alguma doença, uma gripe que seja, a gente toma remédio por 2 ou 3 dias e acha que está melhor, né? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Interrompe o tratamento e para de tomar o remédio. Dá uma semana, volta. Porque é preciso nós tratarmos em nós aquilo que está causando esses sintomas. Tudo se resume ao eu, né? Nós buscamos amor, remontamos ao eu. Nós buscamos ser aceito, voltamos ao eu. Nós buscamos resolver os problemas, voltamos ao eu. Busque compreender essas 2 palavras: devotamento e abnegação. Elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. É o fechamento, dizendo assim: seja mais útil ao próximo, aprenda a servir, aprenda a compartilhar o que é bom.
nós aprendermos que da mesma forma que nós esperamos a atenção, o reconhecimento, o apoio do próximo, eles esperam o mesmo de nós. Por isso, amai-vos e instruí-vos. Porque nós somos um conjunto. É um ajudando o outro que a gente vai construindo. E para finalizar, ele diz assim: o sentimento de dever cumprido é quem vos dará o repouso ao espírito e a resignação necessária. Porque é aquele sentimento de dever cumprido, aquele sentimento de ter feito o bem, que vai aos poucos curando todas essas dores. Por isso, o Consolador prometido, ele vai nos dizer: nada é em vão. Você está no controle. E ajude o próximo a estar no controle também. Que assim seja.